Tá, bora de mini revisão em oncologia. Primeiro, o que é o câncer? O câncer é uma proliferação de células, ou seja, uma neoplasia maligna. Maligna porque invade tecidos adjacentes. Bom, ele começa como uma célula alterada ali, progride para uma displasia, uma alteração no tipo celular do tecido, passa para um carcinoma in situ, ou seja, uma neoplasia maligna que ainda está naquele tecido em si, não invadiu outros tecidos, para posteriormente um câncer em si, que é uma neoplasia invasiva. Tu começa fazendo um diagnóstico, posteriormente o diagnóstico faz o estadiamento daquele câncer, geralmente usando o TNM, ou seja, aquela métrica de tamanho, número de linfonodos afetados, né, e metástase ou não. Posteriormente escolhe o tratamento e dá um prognóstico acerca daquilo. Bom, a epidemiologia do câncer. Os tumores mais prevalentes do mundo, aqui é do mundo, não do Brasil. Sempre o do homem é a próstata e o da mulher a mama. Em segundo lugar vem o pulmão. O pulmão tem uma peculiaridade que ele é o mais letal dos cânceres. É o que mais mata no mundo. E em terceiro lugar, o colo retal. O colo retal tem um espaço mais relevante nos países desenvolvidos, porque ele é bastante associado com a obesidade. Agora, no Brasil, isso aí é importante saber. No Brasil, os cânceres mais comuns no homem é o de próstata, na mulher a mama. Bom, vamos por sexo. No homem começa com a próstata, depois o colo retal e em terceiro lugar o pulmão. É isso. Na mulher, o mais comum é a mama. Em segundo lugar, o colo retal. Em terceiro lugar, o colo do útero. Bom, o câncer é uma doença que é um indicador de grande longevidade. Se não morreu de nenhuma outra coisa, alguma hora vai ter câncer. Então, assim como no mundo, no Brasil também o sul e o sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas, tem mais câncer. E também tem mais registro, né? Tem mais câncer porque morre mais velho, porque são regiões mais desenvolvidas. Tem mais registro, né? E tem mais acesso ao diagnóstico do câncer. No Rio Grande do Sul, é um pouco diferente. Em segundo lugar, ao invés do retal, que é como no resto do Brasil, tem o pulmão. Enfim, é o estado onde é plantado o tabaco e tudo mais. E a previsão é de que o câncer vai ser a principal causa de morte no Brasil até 2029. Isso se deve pela revolução cardiovascular, pelos tratamentos que foram desenvolvidos nos últimos anos para as doenças cardiovasculares. Enfim, e toda a prevenção com antihipertensivos, estatinas, tudo mais. Deixa eu tomar um gole d'água. Mortalidade por câncer no Brasil. O que mais mata é o de pulmão. Como eu falei, entre os cânceres principais, ele é o mais letal. Em segundo lugar, o que mais mata é o da próstata. Em terceiro lugar, o colo retal, que é outro bastante comum. Teve uma diminuição do câncer do estômago no Brasil e no mundo após o advento da geladeira, porque, enfim, a comida ficar bem conservada é um fator importante para prevenir o câncer no estômago. História natural da doença no câncer. Começa com uma fase não detectável da doença e nem sinais clínicos, nem nenhuma detecção. Posteriormente passa por um estágio detectável pré-clínico, que é onde a gente vai ver depois o rastreio acontece, né? Não há nenhum sintoma, mas já é detectável. Posteriormente, os sinais e os sintomas, né? Enfim, a morte ou cura do paciente. Nível de prevenção, isso aqui é super importante. O nível primordial é prevenir ou remover exposição a fatores de risco, ou seja, por exemplo, parar de fumar, faça exercício. O nível secundário é aquele que envolve detecção e tratamento precoce. Detecção é um conceito que envolve dois outros conceitos. O rastreamento, que é a detecção antes de possuir qualquer sinal ou sintoma, e o diagnóstico, que é tendo algum sinal ou sintoma. Um exemplo do rastreamento é o Papa Nicolau do câncer de colo de útero, e um exemplo de diagnóstico é a mamografia no câncer de mama. Seguindo, tem a prevenção terciária também, que é relacionada a diminuir o sofrimento da pessoa naquela doença, e a prevenção quaternária, que é diminuir o sofrimento relacionado
aos danos causados pela cura da doença ou pelo tratamento da doença. É diminuir os danos causados pelo médico em si. Entende? Então tem aquele diagrama aqui mais ou menos assim. Aqui tem a doença em si, se está ausente ou se está presente. E aqui os sintomas, né? Sintomas. Ou enfermidade, né? Que aqui está ausente e aqui está presente. Bom, aqui atua a prevenção primária, aquela de, por exemplo, pare de fumar. Quando não tem sintomas e nem tem doença. Quando tem doença, mas não tem sintoma, é onde atua a prevenção secundária. Ou seja, ali a parte do diagnóstico pré-clínico, enfim. A prevenção terciária é quando tem sintomas e doença, né? Então, aqui é diminuir os danos causados pela doença em si. E a prevenção quaternária aqui, quando não tem doença e tem sintoma. No caso, sofrimento seria melhor. Porque aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma biópsia numa mulher que não tem probabilidade de ter a doença, não tem uma chance justificável de ter a doença. Não fazer isso é uma prevenção quaternária. Basicamente isso. Rastreamento. Rastreamento é aquele tipo de diagnóstico pré-clínico, né? Diagnóstico antes de ter sintomas em si. Tem o rastreamento organizado, que é como acontece nos países desenvolvidos, assim, tu é mulher, tu é chamada a cada 3 anos para fazer teu Papa Nicolau ali. E tem o rastreamento oportunístico, que é como acontece mais no Brasil. Bom, a mulher tá ali, já no ginecologista, já foi ver outras coisas ali relacionadas à saúde dela, aproveita que tá ali e faz um rastreio para câncer de colo de útero, no caso do Papa Nicolau, né? Ele tem algumas coisas que é necessário que tenha naquele rastreio para valer a pena implantar ele. Primeiro de tudo, ele tem que ser capaz de diagnosticar antes de acontecer sintomas na pessoa. Ele tem que ser de baixo risco ou desconforto. Ele não pode ser um rastreio não pode colocar em risco a vida de uma pessoa ou ser um procedimento absurdamente invasivo, né? Ele tem que ser acessível, porque tu tem que implantar isso em uma grande população. Tem que ser um rastreio para uma neoplasia que é possível de tratar, né? Tem neoplasias que não são tratáveis, então não adianta fazer rastreio. E ele tem que ter alta sensibilidade e especificidade. Principalmente a especificidade, né? Que é o valor preditivo positivo. Enfim, valor preditivo positivo quer dizer que se deu que deu positivo naquela doença no teste, é porque muito provavelmente aquela doença existe de verdade. Então esse aqui é o ponto mais importante, na doença e o teste. Basicamente aqui está o grande ponto que tem que ser bem alto nos rastreios, entende? Porque a gente não pode diagnosticar falsamente alguma pessoa, porque submete ela a muito sofrimento. Bom, os rastreios no Brasil, como é que eles são? Tem basicamente 3 rastreios. O de colo uterino, que é através do Papa Nicolau, né? Que é feito a cada 3 anos para mulheres entre 25 e 64 anos de idade sexualmente ativas. A mamografia, que é feita a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos. E o colo retal, que não é 100% aplicado no Brasil, mas que tem certa indicação para pessoas entre 50 e 75 anos de idade. Ele é feito através de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Bom, aqui uns vieses que tem que cuidar quando se trata de rastreio. O lead time bias. Tá, basicamente assim. Lead time bias, vamos dizer assim, tem uma pessoa aqui que fez o rastreio aqui com 50 anos, descobriu que tinha câncer e morreu com 70, tá? Basicamente, a expectativa de vida dele pós-câncer foi 20 anos, tá? Aqui a outra pessoa,
ela não fez esse rastreio e descobriu o câncer com 65 anos, tá? Mas morreu com 70 também. A impressão que dá é de que esse aqui, por ter feito rastreio, viveu muito mais. Mas na verdade não, porque esse aqui teve 20 anos de vida depois da doença, esse aqui teve só 5. Mas não, eles morreram ao mesmo tempo. Isso aqui foi só em relação ao ponto da doença em que foi detectado. Não deu mais sobrevida ao paciente. Agora, o Length Time Bias. Length Time Bias quer dizer que geralmente nos rastreios são identificados os cânceres de crescimento lento. O câncer aqui, ele pode crescer, imagina um eixo XY aqui, ele pode crescer assim, muito acentuadamente, ele pode crescer assim, ele pode crescer médio. Então, assim, digamos isso aqui é o tempo, né? E aqui é o crescimento tumoral. Tem o paciente que o crescimento tumoral dele foi assim, ó, o TUC. Então, digamos que aqui teve um rastreio, aqui teria outro. O rastreio não pegou esse aqui, entende? Só que esse outro paciente aqui, ó, o rastreio pegou. Mas o rastreio pegou porque o crescimento dele foi menos agressivo, entende? Então, tá, passou-se um tempo, daqui a pouco tem outro rastreio aqui. Bom, um paciente que começou a ter nesse momento um câncer agressivo, quando chegar até esse ponto do rastreio já morreu, por exemplo. Entende? Então o rastreio ele pega os casos mais leves, que tem um tempo de crescimento mais longo. E o viés de adesão é outro ponto que tem que cuidar no rastreio, que é assim, a pessoa saudável, ela tende a ter menos câncer, mas ela é a que adere mais ao rastreio e à prevenção do câncer. Então isso pode dar alguns confundimentos. Tá, agora a parte de patologia do câncer, que é a patologia que dá o diagnóstico do câncer de verdade, né? A gente, entre os exames, tem o anatomopatológico, o citopatológico, a imunohistoquímica e os exames de biologia molecular. Tá, começando com o anatomopatológico. Ele faz o exame macroscópico e microscópico daquela peça. Enfim, ele é o exame das biópsias, da retirar uma peça cirúrgica e levou para análise. Ele consegue ver não só a parte do câncer em si, mas também a área invasora, a área adjacente que foi afetada. E ele é aquele que dá, de fato, o diagnóstico para o câncer, né? Então, as informações que ele dá é de diagnóstico, o estadiamento também, se há o tamanho daquele tumor, se há linfonodos afetados, se há metástase, enfim. O tipo histológico ele também é possível de dar. O estado de diferenciação daquelas células tumorais e margens cirúrgicas também ele pode dizer, por exemplo, no melanoma. Ali tu faz a excisão no melanoma, tu vê até a que profundidade que vai e tu tem que ver até qual o tamanho das margens cirúrgicas que tu tem que dar, por exemplo. Só que assim, uma coisa que tem que se levar em conta no diagnóstico de câncer é que a clínica é soberana. Então, se tu tá vendo um caso que parece muito que é câncer, parece muito que aquilo deve ter o diagnóstico X e não deu X, é possível que possa refazer. Tem que levar em conta, não é confiar cegamente no anatomopatológico, ou não sei o que é isso, vou jogar para o anatomopatológico. A clínica sempre é essencial para os diagnósticos. E o fixador para o anatomopatológico é formol 3%. Bom, citopatológico. O citopatológico, ele é o exame que tu pega só esfregaço de células. Por exemplo, ali no câncer do colo do útero, tu vai no Papa Nicolau, né? Tu pega como se fosse um cotonete comprido, raspa ali, pega um pouquinho de célula, passa numa lâmina e olha no microscópio aquela lâmina. Aquela lâmina não vai estar com o tecido certinho aqui, com as camadas do tecido, por exemplo. Vai estar com células soltas. E essas células soltas tu olha e analisa sobre elas em si. Ele é muito mais rápido e muito mais barato e muito menos invasivo do que o anatomopatológico. Só que ele não dá o diagnóstico em si, ele dá indícios.
Ele não permite a imunohistoquímica também, que a gente vai ver depois. O fixador dele é o álcool, não é o formol. Quando tu vai pegar uma peça inteira, tu usa formol. Quando tu vai pegar a célula solta, tu usa o álcool. Bom, a imunohistoquímica. A imunohistoquímica, ela é um exame complementar ao anatomopatológico. O que faz? Vai lá, tira uma peça cirúrgica. Tirou aqui um útero, tá? Então, tu vai lá, faz o anatomopatológico. Tu pode fazer a imunohistoquímica ali. O que é a imunohistoquímica? Tu pega uns anticorpos contra marcadores de cânceres que tu tá suspeitando que tenha. Se esse anticorpo grudar e aglutinar, é sinal que aquele tecido ali tem aquele marcador que tu pensou. Então, assim, primeiro de tudo, ele precisa ser de marcadores selecionados. Então, tu não pode jogar todos os anticorpos possíveis ali. Tu tem que pensar, eu acho que esse câncer vai ter os anticorpos X, Y, Z, vai ter os antígenos X, Y, Z, né? Os receptores X, Y, Z. Então, vou jogar anticorpos para isso, para ver se eles têm mesmo. Tem que ser, aquela imunohistoquímica tem que ser com base na tua suspeita clínica e no anatomopatológico. Ele é feito depois, né, do anatomopatológico. E ele pode dar, por exemplo, a origem daquela neoplasia. Por exemplo, tu tem um osso aqui, um osso com uma parte tumoral aqui, tá? Só que tu acha que aquilo é uma metástase no osso. Mas tu não sabe de onde é que é o sítio primário daquela metástase, de onde é que veio essas células que grudaram no osso e começaram a metastatizar. Tu tem a tua suspeita ali que seja do pâncreas, tu joga os anticorpos ali marcador do pâncreas, se aglutinar é sinal que sim, tá, esse câncer é uma metástase de um câncer de pâncreas que veio. Enfim. Aplicações da imunohistoquímica. Diferenciar neoplasias benignas e malignas, né? Tu pode ver com base nesses antígenos, esses marcadores que tem no câncer, se ele é benigno ou maligno. Classificar neoplasias indiferenciadas, né? Saber de que tipo de tecido é aquela neoplasia. Classificar linfoma, por exemplo, que tu não consegue classificar no anatomopatológico, tu usa ali a imunohistoquímica para ver os marcadores daquelas células do linfoma. Diagnosticar o sítio primário de metástase, por exemplo, isso que eu falei do osso. E fatores prognósticos, por exemplo, o tumor de mama com expressão de tal e tal marcador é mais agressivo do que os outros. Então, ele é importante para os fatores prognósticos. Só que assim, a imunohistoquímica, ela não detecta que genes tem naquele câncer, quais são os genes daquele câncer. O gene em si não, ele detecta os marcadores que são expressões daquele gene, então só pega depois que tiver expresso aquele gene. Tem que levar como premissa que aquilo é um complementar ao anatomopatológico. Já a biologia molecular, quando falar de biologia molecular, tem que pensar em genética. A biologia molecular identifica as alterações genéticas daquele tecido. Ele é bom para, por exemplo, classificar gliomas, para diferenciar prognósticos entre uma mulher que expressa que possui tais genes para o câncer de mama e tal, e a outra que não tem. A biologia molecular pode te dar esses fatores prognósticos. E é feito no próprio bloco de parafina ali mesmo. Bom, o tratamento do câncer a gente só começa depois do diagnóstico pelo patologista, né? O diagnóstico do câncer é pelo patologista, pelo anatomopatológico. E, de novo, diferenciando aquilo de rastreio. Rastreio é quando não tem sintoma e diagnóstico precoce é quando já tem sintoma. Bom, agora falar um pouco de semiologia oncológica. Fatores que é bom tu perguntar. Primeiro de tudo, a história familiar, né? A história familiar é importante para alguns cânceres como de mama, de cólon, de ovário, de próstata, de endométrio. E assim, alguns fatores que são importantes na história familiar. Ter mais de uma geração. Por exemplo, minha mãe e minha avó e minha bisavó morreram de câncer de endométrio, por exemplo. Isso é um fator importante a ser levado em consideração no diagnóstico na história familiar de câncer.
E outra coisa relevante se perguntar é a idade do diagnóstico daqueles parentes que tiveram diagnóstico de câncer. Por exemplo, minha mãe teve diagnóstico de câncer com 90 anos, tá? Ok, uma coisa é isso, e outra coisa é se ela teve com 20. O fator genético está muito mais ligado se ela tiver com 20. Sintomas que se tem que perguntar na semiologia acerca dos cânceres. Perda de peso, esse é um dos principais, né? Maior que 10% chama atenção. Tem que ter alguns diagnósticos diferenciais, por exemplo, no idoso é comum perda de peso por depressão. Outros sintomas constitucionais, febre, fadiga e tal. Disfagia e odinofagia, sintomas para ficar de olho. Tosse ou mudança do padrão de tosse. Comecei a tossir ou tossia sempre só pela manhã, agora estou tossindo o dia inteiro. Sangramento intestinal e febre. Bom, avaliação de massa palpável. É importante para alguns cânceres que nem mama, próstata, testículo. São alguns exemplos de cânceres que é importante a avaliação da massa palpável. De câncer de mama, por exemplo, o indício de malignidade é uma só lesão que é endurecida e maior que 2 centímetros. Linfonodos também é importante diferenciar os linfonodos aumentados por inflamação ou por neoplasia. Os aumentados por inflamação, geralmente, eles são moles e são doloridos à palpação. Os por neoplasia, geralmente, são duros e indolores à palpação. Tá? Bom, agora parte de oncogênese. Dividido basicamente em 3 etapas. Tem iniciação, onde, por exemplo, os agentes externos, como o cigarro, atuam nos genes já ali da célula cancerosa, da célula que futuramente vai ser de câncer. A promoção, que os fatores de oncopromoção, né, já estão atuantes, já começaram a ser... aquela célula já está fadada a ser posteriormente um câncer. E a progressão, que é a multiplicação em si, né? Geralmente o câncer provém de uma massa policlonal. A multiplicação de uma célula ali específica. Carcinoma in situ contra carcinoma invasivo. O que diferencia é a passagem pela membrana basal. Bom, os cânceres, 96% dos cânceres são de origem epitelial. Então ali tem o epitélio, daí tem glândulas, daí tem camadas do epitélio e tal, e aqui a membrana basal. O que diferencia um carcinoma in situ para um carcinoma invasivo é essa passagem aqui pela membrana basal. Como eu falei, a origem dos tumores, 95% deles são de origem epitelial, principalmente glândulas e tecidos de revestimento. Né? Glândulas são os adenocarcinomas e os tecidos de revestimento são os carcinomas em si. Alguns genes importantes saber. O BCL2 é um gene supressor tumoral e o P53 é um gene pró-apoptótico, induz a apoptose. As formas de metástase tem por continuidade, né, que ele invade ali o tecido adjacente, a disseminação linfática e a disseminação hematogênica das células cancerosas, né, por entrada no sangue. Bom, os 10 hallmarks do câncer, aquele ciclo lá que todo mundo viu, que tem vários fatores, por exemplo, a neoformação vascular, aí tem a supressão da resposta imune, aí tem metabolismo energético diferente, enfim, tem vários desses hallmarks, são 10 fatores assim que caracterizam o câncer. E eles são importantes porque as drogas atuam nesses pontos em específico, né? Tem drogas diferentes para atuar em pontos específicos dele. Por exemplo, tem uma droga que inibe a neoformação vascular do câncer, tem uma droga que atua na replicação descontrolada das células cancerosas, enfim. Bom, a via do PDL1, a gente viu até em imuno, enfim, é uma via que as células do câncer têm, que se descobriu que elas têm, para suprimir a resposta imune. Então, aqui a tua célula imune reconhece aqui a célula de câncer, né? Só que tem essa outra via aqui que se gruda na célula imune, que inibe que essa célula tome alguma atitude contra esse câncer. Essa é a via do PDL1, em que o câncer desativa a resposta imune. E outro ponto relevante é que o câncer ele tem um metabolismo energético diferente das nossas células. Ele faz
uma glicólise anaeróbia. Então a gente faz ali uma glicólise aeróbia, né? A gente tem ali a glicólise e daí depois tem a respiração aeróbia. As células do câncer têm um metabolismo energético que é a glicólise aeróbia. A nossa é a anaeróbia, e essa glicólise aeróbia, ela libera o lactato. E o lactato é o que a gente detecta no PET-CT, que é aquela tomografia de corpo todo que a pessoa faz para ver onde tem um câncer disseminado, onde tem metástase e tudo mais. Esse é o lactato, isso que a gente vê, o lactato. Basicamente, mais ou menos isso.